Então, boa tarde a todos. Nós estamos reunidos mais uma vez para uma aula, né, do curso de Educação Mediúnica primeiro ano. Dou boa tarde a todos e vamos nesse momento agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos um pouco mais sobre tudo o que nos diz respeito, sobre tudo o que nos rodeia. O tema da aula de hoje, então, eu trago essa imagem num primeiro momento, porque eu quero retratar com ela o movimento dos planetas. E todos se movimentam numa harmonia constante. Nós percebemos que os planetas não se chocam, não se destroem, porque eles se movimentam numa vibração, né, numa onda, numa energia. Então, o tema da nossa aula de hoje, na parte A, vamos falar sobre ondas e percepções. E na parte B, nós vamos falar sobre magnetismo pessoal. Como o próprio livro do curso de Educação Mediúnica nos traz, ele traz essa palavra, né, em eletroencefalografia. E eu trago a palavra, é um método de monitoramento eletrofisiológico que é utilizado para registrar a atividade elétrica do cérebro. Trago ao lado uma imagem onde traz esse exame, o eletroencefalograma. Nós percebemos então que ele registra as atividades cerebrais de cada ser humano. Lembrando que cada ser humano, portanto, teria possivelmente um resultado diferente desse exame. Trata-se de um método normalmente não invasivo, com eletrodos colocados no couro cabeludo, muito embora haja alguns métodos utilizados em aplicações específicas que são invasivos. Eu trouxe a imagem no próximo slide, mas então esse exame ele traz as atividades cerebrais. E nós podemos entender que as atividades cerebrais são ondas, né? Ondas cerebrais. Eu trago a imagem, então, onde, nesse caso aqui, ela é não invasiva, né? Os eletrodos colocados no couro cabeludo, retratando ou monitorando a atividade cerebral da irmã. O livro fala que o cérebro humano possui 4 ritmos básicos, alfa, beta, teta e delta. Foram assim denominados em virtude das variações de frequência das ondas. Se lá na frente eu disse que cada um de nós teria como resultado um exame, esse do eletroencefalograma, teria um resultado diferente, é muito verdade. Esse slide fala para nós que cada um, né, tem 4 ritmos básicos cerebrais, o alfa, o beta, o teta e o delta, e eles variam de acordo com a frequência das ondas, onde cada um tem a sua frequência, né, porque ele vai ditar as atividades cerebrais. A gente sabe que cada ser humano tem os mais agitados, os menos agitados, muito provavelmente o cérebro tem uma frequência de onda diferenciada e nós vamos ver isso nos próximos slides. Ele continua nos falando, o registro eletroencefalográfico denota que o ritmo alfa encontra-se numa faixa de 7 a 14 ciclos por segundo. Acima de 14 a 23, em média, estaria o beta. O ritmo teta, de frequência mais reduzida, estaria entre 7 e 4. E o delta, por sua vez, ocuparia menos de 4 ciclos por segundo. Isto é, entre 0,5 e 4 ciclos por segundo. Então, ele vai trazer aí as variações das frequências de ondas, onde cada uma recebe um nome. O alfa é a variação de frequência de onda de uma pessoa equilibrada, né? Porém, para que tudo isso? Por que a gente está trazendo toda essa informação? O livro, ele traz pontos bem científicos, né? E eu, no slide da aula, eu trouxe outras coisas, outras questões que vão agregar
junto com a leitura da aula. Será que estamos preparados para entender o que significa isso na prática? Então, o que quer dizer na prática, né? Essas ondas que cada um de nós registra com as atividades cerebrais. O homem aflito dos nossos dias jamais alcançará o ritmo alfa, que é o ritmo que todos nós deveríamos manter, que é entre 7 e 14 ciclos por segundo, né? Vamos só voltar lá. O alfa encontra numa faixa de 7 a 14 ciclos por segundo de atividade cerebral. Então, o homem aflito dos nossos dias, será que tem alguns homens que são aflitos no nosso dia? A gente vê ou conhece alguns? Será que muitas vezes nós nos deixamos perturbar a ponto de viver numa aflição? E o que isso prejudica com relação à nossa atividade cerebral? E o que na prática isso significa? Né? Então ele fala, o homem aflito dos nossos dias jamais alcançará o ritmo alfa, a não ser que se prepare. Então aqui ele está dizendo que a gente jamais alcançaria, mas que a gente poderia alcançar se a gente se preparasse nas realizações construtivas, em pensamentos equilibrados, em boa conduta moral, nas meditações bem dirigidas na vigília. Então, a gente já traz aqui nesse slide, que é um dos primeiros, as boas maneiras a serem colocadas em prática para que nós alcancemos um ritmo adequado das nossas atividades cerebrais. E nós vamos vendo ao longo dos próximos slides o que isso importa, o que isso diz respeito, para quê, né, manter uma atividade cerebral equilibrada. Alguns de nós, como estudantes da doutrina espírita, percebemos ou já começamos a formular um questionamento do porquê. Né? Já sei por quê. Por que manter a atividade cerebral equilibrada? Então, alguns já sabem mais ou menos da resposta. O que esse slide, então, nos mostra é que a gente tem que se preparar nas realizações construtivas, sempre fazendo boas coisas, sempre trabalhando de forma útil. Útil para quem? Não é para nós, simplesmente, é para a sociedade. Jesus há muito tempo esteve aqui e já nos relatou, faça ao próximo, fazendo a ele tudo o que você gostaria. Ele diz mais, em pensamentos equilibrados, nós percebemos o quanto nós nos desarmonizamos frente a um problema, frente a uma palavra que alguém diz, que muitas vezes a pessoa está num mau momento e ele diz coisas e nós deixamos isso bater no nosso coração com toda a força e nos desequilibramos e já começamos a pensar mal do irmão e já trazemos aquele irmão como um inimigo. Então, nós temos que equilibrar realizações construtivas, pensamentos equilibrados, boa conduta moral, sendo o homem de bem, trazido no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, tem um capítulo próprio. Quem puder fazer a leitura, faça, é interessante para que a gente tenha um norte, um ponto a ser seguido. E também nas meditações bem dirigidas na vigília. Enquanto nós estivermos acordados, desempenhando as nossas atividades, despertos, que nós possamos manter as nossas meditações bem dirigidas, bem coordenadas. Só que o problema é que ele fala do homem aflito nos nossos dias, não é? E nós vamos nos recordando que quem é o homem aflito? O homem aflito são muitos de nós. Se não estamos passando por uma situação de aflição, se hoje nós já conseguimos equilibrar um pouco mais a nossa vida e sabemos entender que manter a calma é o mais apropriado a todos nós, muitos outros irmãos assim ainda não perceberam. E nós vamos então, nós que estamos estudando a doutrina espírita, nós vamos nos recordando de que nós estamos encarnados, nós estamos passando por um processo evolutivo, que nós estamos vivenciando esta reencarnação. Isso quer dizer que nós já tivemos
outras tantas reencarnações. Nós tivemos, portanto, uma vida passada. Uma não, eu coloquei inclusive aqui embaixo no plural, vidas passadas. Nós já tivemos algumas reencarnações. Em cada uma delas, nós vivemos, nós tomamos decisões, nós tomamos atos, nós falamos, nós agimos e estamos aqui novamente. A doutrina espírita nos fala que o que não é prova é expiação, não é? Mas não precisa muito ficar preocupado com provas ou expiações, mas que estamos aqui para agregarmos novos conhecimentos e também para reajustarmos conhecimentos não colocados em prática e reajustes de coisas mal feitas no passado. Então, o que eu quero dizer é que o homem traz no seu próprio bojo, no seu próprio mental, as vivências de coisas passadas numa vida anterior. E o que elas influenciam, né? Muitos de nós têm interesse em querer saber o que fez, o que foi, com quem esteve, né? Procurando recordar as vidas passadas. E a gente vai encontrar slide aqui dizendo que isso é uma bênção, né? Acho que é o próximo, olha aí, ó. O esquecimento pregresso do encarnado, pregresso o esquecimento do passado, do ser encarnado, este bem maior da vida, ele já está dizendo aqui, meus queridos, que é um bem maior da vida esse esquecimento. Por isso que Deus assim permitiu que a gente não trouxesse, nós não trouxéssemos nessa nossa reencarnação o descobrimento ou o conhecimento do que fizemos na vida passada. Então, o esquecimento, ele é um bem, e nós vamos ver por quê. Seria um véu equilibrante. Olha aí, o próprio slide está dizendo para a gente que nós esquecermos do que fomos, isso daí não é importante, então nós esquecermos do que fomos no passado é um véu equilibrante, evitando as naturais desarmonias se participássemos das outras vivências passadas. Então nós percebemos que participar, vivenciar, trazer para o nosso coração, para os nossos sentimentos, com a nossa atual condição de existência, ela não é favorável a nós. Por isso que o esquecimento do passado é um bem maior. Nossa atual cerebração ou atividade cerebral não suportaria tamanha carga de emoções. Elas impediriam novas construções psicológicas. Então, nós percebemos o quanto é uma bênção nós termos a lei do esquecimento. Então, não precisemos buscar conhecimento do que fomos, por onde andamos. Faça a partir de hoje. A gente já sabe que se estamos aqui é para estarmos reajustando alguma coisa que não praticamos ou para aprender algo novo, ou por ambas as coisas, né? Pelas duas coisas, para fazermos novas escolhas, um novo presente e, portanto, um novo futuro, e de forma a resgatarmos aquilo que desajustamos no passado. E ele fala, isto porque o estágio evolutivo inferior em que nos encontramos ainda, este proceder é praticamente um bem, esse proceder do esquecimento, uma proteção pela nossa capacidade de avaliação dos horizontes e alcances da vida. Então, com o que a gente tem de alcance da vida, de conhecimento da vida, a gente ainda pauta muito no nosso sofrimento, no quanto nós fomos prejudicados. A gente tem a mania ou tem o costume de se colocar sempre em vítima. É difícil nós reconhecermos que nós erramos e quando nós erramos, se a gente pede desculpa, se a gente procura se refazer, né, refazer as nossas atitudes, lembrando que nós estamos aqui para refazer um passado. Será que nesse presente a gente consegue entender os nossos erros e pedirmos perdão para o nosso irmão, sendo humilde, né? Reconhecendo que o irmão também está num estágio evolutivo, que também está num caminho de aprendizado igual a todos nós. Então,
Cada um de nós, acabei de falar, né? Todos nós, irmãos, estamos cada um no seu processo evolutivo, cada um no seu grau evolutivo, meus irmãos. Lembrando que cada grau evolutivo, com as aflições, com o bom proceder, se você sabe por que você sofre, por isso que é importante você estar consciente na tua vida, equilibrado, entendendo o próximo. Jesus já disse tudo, né? Veja no próximo um irmão também necessitado. A doutrina espírita fala que antes somos ignorantes do que cruéis, né? Tem uma frase ali, numa das respostas, nas perguntas, que ele diz, o livro dos Espíritos fala que o homem ele é antes ignorante do que cruel. Né, o quanto nós sabemos manter o nosso equilíbrio, a nossa paz para entender isso, né? Mas é importante que saibamos que todos nós estamos num grau de aprendizado. Então ele fala, os espíritos quer encarnados ou desencarnados, lembremos que também temos os irmãos desencarnados que nos influenciam, né? Variam em seus conhecimentos de acordo com o grau evolutivo em que se encontram. Então, cada um de nós, né, aqui ó, o desenho Alma em Obra, cada um de nós, todos nós estamos trabalhando pelo nosso crescimento, mas cada um de nós está no seu grau evolutivo. E o homem e o seu cérebro atual não representam o fim da evolução. Então, nós temos que lembrar que nós estamos passando por um processo evolutivo, que nós já passamos por outros anteriores e passaremos por outros daqui para frente, né? E a imagem, ela traz aqui, olha, o homem mais materializado, né? Com uma cor um pouco mais menos clara, né? Do homem espiritualizado, o homem mais evangelizado, o homem menos preso às coisas da matéria, né? Então a gente mostrou aqui os dois opostos, mas a gente vem mostrando que o homem, à medida das suas reencarnações, ele vem estagiando, ele vem melhorando, ele vem se depurando, ele vem limpando. Para isso é necessário as recomendações que nós temos dito aqui em todas as aulas anteriores, mas também nesse slide aqui nos anteriores. Eu vou dar uma voltada em realizações construtivas, pensamentos equilibrados e boa conduta moral, além das meditações feitas na vigília. Então, o irmão que procura estar sintonizado, se conhecendo conforme nosso irmão Sócrates falou, conhece-te a ti mesmo, se nós colocarmos em prática, de olharmos para dentro de nós, nós avançaremos de pouco em pouco. Então, mas aqui ele retrata que o homem e o seu cérebro atual não representam o fim da evolução, mas sim um estado intermediário entre o passado, carregando as recordações animais, então aqui o homem mais animalizado, mais materializado, e o futuro rico de promessas mais altas. Por que ele dá a entender que é rico de promessas? Porque vai depender do que cada um de nós escolher fazer, não é? Vai depender de cada esforço, do esforço que cada um de nós fizermos para buscar a nossa melhora. E aí então ele fala, as luzes de um dignificante futuro despertarão se insistirmos no estudo e esclarecimento dos fatos que nos cercam com o bom senso dos sérios. Então, todos nós estamos a caminho dessa evolução. Todos nós estamos caminhando e estagiando nos problemas, nas tarefas, nas obrigações, no convívio com o próximo, saber entender que aquelas pessoas, que cada um de nós tem uma potência, tem um conhecimento, que todos nós nascemos para sermos felizes, isso daí demonstra a consciência que você tem como ser espiritual. E aí, de acordo com todo esse conhecimento que você vai agregando, você vai equilibrando a sua atividade cerebral num ritmo
equilibrado, de paz, de harmonia, trazendo inclusive a paz para o seu corpo físico, atrás para a sua mente que passa a vibrar numa frequência, numa onda, né? E aí então as ondas elas têm a ver com a nossa percepção do mundo aonde eu estou, e aí é que está um irmão que tem conhecimento e responsabilidade do que faz aqui nessa reencarnação, e é nosso dever sabermos de tudo isso. Então, ele fala que as luzes de um dignificante futuro despertarão se insistirmos no estudo e esclarecimento dos fatos, que nos cercam com o bom senso dos sérios. Então é importante sim, nós sempre estarmos estudando, nós sempre fazermos as leituras, e estar buscando esclarecimento sobre os fatos de tudo o que nos cerca, de tudo o que nós ouvimos. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Estejamos no mundo, porque a lei da sociedade é uma lei de Deus. Estejamos no mundo conscientizados de qual é o nosso dever como irmãos. Lembrando que cada um de nós está em uma vibração mental. E tenhamos a certeza de que o que é importante para mim nessa reencarnação diz respeito somente a mim. Então, sou eu procurar me conhecer, ver o que eu posso melhorar, quais são os meus defeitos, aonde eu tenho dificuldade de entender as questões, o próximo, o que me faz ficar chateada. Por que eu fico chateada com as coisas? Por que eu me deixo abater pelas coisas? Tudo isso é você estar atento à sua reencarnação. O estudo ajuda muito, porque à medida que a gente lê, a gente conhece o que outros irmãos trouxeram, e é importante que nós passemos pelo crivo da nossa razão, retendo aquilo que for bom para nós, útil para nós, mas sempre pautado no estudo sério, compenetrado. Olha lá, o esclarecimento dos fatos, não entendendo que as coisas caíram de uma hora para outra, mas se esclarecendo, né? Os fatos, eles têm um começo, meio e fim, né? Tem um porquê de ter acontecido. Então, você se esclarecer de tudo, e agindo com tudo isso, com o estudo e o esclarecimento dos fatos, agindo com bom senso, mas o dos sérios, né? Não o bom senso daquilo que é bom para mim, né? Eivado de orgulho, de prepotência, de vaidade. É o bom senso dos sérios, do justo, do equilibrado. É dessa forma que, através da imagem aqui, eu vou ligar a minha mente às vontades superiores, à vontade do espírito, não da minha matéria. Espírito materializado, grosseiro, né? À medida em que aquela imagem nos mostrou esse irmãozinho aqui, ó, mais materializado, mais grosseiro, né? A gente vai se desenvolvendo, mas que a gente paute a nossa vida por ir estagiando e ir evoluindo, né? E não ficar estagnado aqui embaixo. E é esse o nosso dever. Então, nessa primeira parte, sobre as ondas e as percepções, é isso. Através do estudo, de tudo o que foi falado nos slides anteriores, a gente vai percebendo que nós vamos dando uma qualidade melhorada à nossa atividade cerebral, né? As nossas ondas, as ondas que dizem respeito ao nosso cérebro. Toda vez que eu procurar me melhorar e que eu realmente melhorar, nós vamos ampliando o nosso conhecimento espiritual de vida, de agregação com o ser humano, do tratamento com o próximo, e isso vai nos melhorando pouco a pouco, em ritmo lento, conforme tem que ser. A gente não pode correr, querer ultrapassar estágios. Nós vamos vivenciando as coisas à medida em que a gente sente, e aí na forma em que a gente trata e devolve ao planeta. E aí na parte B nós vamos falar do magnetismo pessoal, né? Mas antes de falar do pessoal,
Vamos ver o que é o magnetismo. Então, o magnetismo é o agente universal que aciona tudo, porque tudo está submetido à influência magnética. Eu trago o livro da onde foi tirada essa frase, né, de Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião. Então, ele fala que o magnetismo é o agente universal, é uma das forças que estão no universo, e que essa força, o magnetismo, é o que aciona tudo. Então, tudo está submetido a essa influência magnética, e a gente percebe no nosso relacionamento com o ser humano, no nosso relacionamento com o ser humano dentro de casa, no trabalho, no nosso relacionamento conosco mesmo, no nosso relacionamento com as pessoas e o relacionamento das pessoas para conosco, o que elas causam em nós, né? Então, tudo isso diz respeito ao magnetismo, que é essa força que aciona tudo, né? A gente se repelir ou a gente se atrair, né? A força de atração e repulsão. A vontade, ela desempenha um papel muito importante nessa questão. E aí nós entramos então no magnetismo pessoal de Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, e o livro traz também os exemplos do Cristo. Mas o Cristo também recordou que nós podíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Então, quando o livro retrata do magnetismo pessoal do Cristo, nós também vamos nos reportar ao nosso magnetismo pessoal, porque nós também o temos. Nós também temos esse magnetismo que atrai as pessoas para perto de nós e repulsa as pessoas de perto de nós. Então, procuremos entender por que é que a gente tem essa repulsa, se é que nós temos. Vamos lembrando que nós não devemos ter inimigos, que o nosso dever é de trocar o inimigo por um amigo, é esse o nosso dever. E assim, agindo de acordo com todos os slides anteriores, colocando em prática todas as opiniões, não, mas todas as dicas, né, que foram nos sugeridas hoje, e se nós estivermos atentos e que estejamos atentos à nossa evolução, a gente vai conseguir melhorar o nosso magnetismo sempre para que ela seja de atração, né? Repulsão apenas daqueles que muitas vezes nos prejudicam ou querem muitas vezes nos prejudicar. Lembremos de Jesus novamente. Jesus conviveu com algumas pessoas que quiseram colocá-lo em prova, que quiseram prejudicá-lo, e conforme nós sabemos, como é que Jesus tratou a todos eles? Com amor. Então, que ele seja o nosso modelo e guia, que a gente, por mais que sintamos que temos essa lei de ação e repulsão, e que outros também têm conosco, saibamos fazer como Jesus, amar a todas as pessoas, tratar a todas as pessoas bem. E isso só vai acontecer quando nós, como seres individuais, estivermos atentos e preocupados com a nossa melhora como ser humano encarnado. E dessa forma, quanto mais eu estiver preocupada e for me melhorando, né, eu for melhorando a mim mesma, esse magnetismo pessoal vai sendo maior, e também a minha atividade cerebral, ela vai se aproximando daquela frequência, a frequência alfa que foi dito nos slides anteriores, que é a ponderada, né, a equilibrada. Então, todos nós temos capacidade, sim, o que basta é a nossa vontade. Que nós tenhamos vontade, conforme Jesus falou, né? Vai que a tua fé te curou. E fé é vontade de ser curado. Jesus curou as pessoas, sim, mas porque elas também acionaram de dentro dela a capacidade de querer ser curada, ou querer de ser curado. Então, aqui esse slide vai falar que a razão como lastro, como base das emoções humanas, deve ser devidamente equilibrada, ajustada, a fim de propiciar novos impulsos para mais avançadas formas de consciência. Então, dessa forma aqui, nós encontramos que as emoções, quando elas são equilibradas e ajustadas, sabendo entender que cada um está no seu momento de evolução, se nós mantivermos a nossa emoção equilibrada, ajustada, isso vai propiciar novos impulsos mentais, né? Então, a gente vai voltar lá para os primeiros slides, aquela vibração alfa. E aí, então, terminando a nossa aula,
Infelizmente, ela é curta, né, 30 minutos, mas a gente procurou trazer, junto com a matéria do livro, nós procuramos trazer esses slides com também um conhecimento daquilo que cabe a cada um de nós fazer. E aí a frase termina deixando uma esperança, ou deixando frases para que cada um possa usar da sua razão e fazer o bem necessário, né? Aquilo que você entende como necessário. Mas recordemos do Cristo que amou a todos os irmãos. E eles terminam dizendo que não existe caminho fácil, não existe fim no que buscamos, não vai terminar nessa existência. Essa daqui é mais uma reencarnação, mas não é o fim, né? Que à medida que alcançamos metas, sempre surgem novos eventos. Nas estruturas do espírito, o homem se mostra infinito. Então, o homem é infinito, não vai acabar aqui. Então, que nós continuemos a nossa caminhada sempre pautados e ligados com todos esses irmãos e tantos outros que eu não consegui trazer aqui, mas que todos nós sabemos, mesmo na bibliografia da aula de hoje, traz os livros de outros irmãos que também nos auxiliaram, continuam a nos auxiliar na nossa caminhada. Que todos nós tenhamos conhecimento, que busquemos conhecimento, a paz do nosso espírito e que procuremos ser o homem de bem tão pedido, tão falado por Jesus Cristo. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós e que tenhamos uma boa resolução da aula de hoje. Graças a Deus.